Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje bora falar sobre a Minerva Foods, que mesmo com uma desvalorização muito grande nos últimos 12 meses, para a XP, a empresa continua sendo a top pick do setor. Então, bora analisar alguns pontos para ver se realmente vale ou não a pena investir na Minerva Foods, pensando em valorização e também pensando em dividendos. Então já deixa aquele like no vídeo para que ele possa chegar para mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal e já deixa aí nos comentários, investe na Minerva Foods, gosta da empresa? Então bora lá. Primeiramente, a gente sabe que as empresas do setor vêm sofrendo bastante nos últimos anos, a baixa demanda muito grande, aumento dos custos, e por isso as empresas vêm apresentando queda muito forte nos lucros e até mesmo prejuízos, refletindo diretamente a cotação dos papéis. A Minerva Foods, por exemplo, está com uma desvalorização de 32% e as suas concorrentes também acumulam uma grande desvalorização. A JBS 32% também, a Marfrig quase 50% de desvalorização e a BRF também acima aqui de 40% de desvalorização nos últimos 12 meses. Mas diferente de suas concorrentes, a Minerva teve um segundo trimestre bem positivo, com destaque principalmente para o aumento das suas margens, onde a empresa apresentou lucro líquido de 120 milhões, bem diferente de suas concorrentes, como a JBS, que teve prejuízo de quase 200 milhões, a Marfrig com prejuízo de 784 milhões e a BRF com prejuízo absurdo de 1,3 bilhão de reais. Então a XP vê um momento positivo para a Minerva Foods, principalmente quando comparada às outras empresas do setor, e reitera a Minerva Foods como a top pick do setor de frigoríficos. Então, olhando alguns pontos rapidinho aqui do balanço, o número total em abates e total em vendas foi superior comparado ao primeiro trimestre de 2023, então teve uma evolução em 22% em abates e 9% em vendas, e uma pequena redução quando comparado ao mesmo período do ano passado, com uma receita líquida de 7,2 bi, quase 7,3, 15% abaixo comparando ao mesmo período do ano passado, entretanto 14% a mais comparando ao primeiro trimestre. Então aqui a gente já consegue ver uma boa evolução comparada ao primeiro trimestre de 2023, fazendo com que o seu resultado operacional, ou seja, o seu EBITDA, fique na casa dos 711 milhões, uma pequena redução de 8,6% comparando ao ano passado, mas um aumento muito forte comparado ao primeiro trimestre, quase 34% superior. Então é um bom resultado operacional. E no acumulado dos 6 primeiros meses do ano, uma redução apenas de 5,4%, que representa uma queda bem pequena. A margem EBITDA também subiu comparado ao primeiro trimestre, e o seu lucro ficou aqui na casa dos 120 milhões, representando uma queda bem expressiva comparado ao mesmo período do ano passado, onde a empresa faturou 425 milhões, porém uma alta aqui de quase 6% comparado ao primeiro trimestre de 2023. Então é evidente que a empresa ia ter uma queda muito forte comparado ao mesmo período do ano passado, onde não havia as mesmas dificuldades, entretanto já vê uma melhora bem relevante comparado ao primeiro trimestre deste ano de 2023. E aqui é o motivo da melhora nos resultados da Minerva, que é o custo das mercadorias vendidas, que representou 79,2% da receita líquida, sobrando uma margem bruta de 20,8%. Foi uma margem melhor que a do ano passado e também melhor que a do primeiro trimestre de 2023. Então aqui é um ponto bem importante, é melhorar a margem bruta com a redução dos custos das mercadorias vendidas e depois tentar reduzir também as despesas gerais e administrativas, fazendo com que o seu EBITDA, que é o resultado operacional, acabe ficando melhor. Então este primeiro ponto a Minerva conseguiu reduzir um pouco. Ficou 10% a mais comparado ao primeiro trimestre de 2023, entretanto a receita líquida foi 14% maior. Então, tirando o custo das mercadorias vendidas, sobrou uma margem bruta de 20,8%. Aí você tira 7,8% da receita líquida com as despesas em vendas e depois ainda tira mais 5,3% com as despesas gerais e administrativas, sobrando uma margem EBITDA em 9,8%. Então a gente vê que as empresas do setor acabam tendo uma margem muito espremida, sobrou apenas 9,8% da receita líquida
para o seu EBITDA, que é o seu lucro líquido antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ou seja, ainda reduz muito desses 9,8%. E destes itens que eu acabei de citar, o resultado financeiro foi o destaque negativo, com uma perda de 427 milhões, representando aqui 63% a mais comparado ao mesmo período do ano passado. Então, por mais que as empresas do setor venham sofrendo bastante com as dificuldades, o ponto que mais vem impactando no balanço dessas empresas é o resultado financeiro, o que é muito negativo, muito pela alta taxa de juros. As despesas financeiras desse trimestre ficou em quase 300 milhões. Então, são empresas que têm uma grande alavancagem, que gera um passivo muito grande em cada trimestre. E como a Minerva tem um endividamento bem menor do que suas concorrentes, ela ainda não é tão impactada, fazendo com que ela acabe gerando prejuízo, que foi o caso da BRF, da Marfrig e também da JBS. Então, devido a esse resultado, a XP tem a Minerva como a sua top pick do setor. E ela cita aqui 3 principais motivos para ela estar apostando na Minerva e não nas outras empresas do setor, que são as perspectivas de oferta de gado melhores do que o esperado e que devem perdurar até o ano de 2025, que mesmo os preços ainda longe da sua máxima, a XP acredita que os preços atuais de exportação e taxa de câmbio, juntamente com os preços menores do gado, se traduzem em margens de lucro mais fortes ainda. E a XP ainda julga que a Minerva vem sendo negociada com um valuation bem atrativo, em 4 vezes o seu EV/EBITDA. Mas mesmo apostando muito na empresa, a XP diminuiu o seu preço-alvo para as ações, saindo de R$ 16,70, mantendo recomendação de compra para as ações. Já fazendo um comparativo com suas concorrentes, a Minerva ela tem 13 recomendações aqui de compra, uma apenas neutra e nenhuma recomendação de venda. E o seu preço-alvo médio aqui ficou na casa dos R$ 15,65. A segunda empresa melhor para a maioria dos bancos de investimentos é a JBS. E as duas que ainda vão sofrer bastante, segundo os bancos de investimentos, é a Marfrig e a BRF. Mas e aí, vale a pena investir nas ações da Minerva? Pensando em dividendos, a empresa não é uma boa pagadora de dividendos. E como vocês podem ver, ela não tem um bom histórico de pagador de dividendos, tem uma média aqui de 4,17%. Então, para uma carteira focada em dividendos, eu não investiria na Minerva. Já pensando em valorização, esses indicadores de valuation não chamam nem um pouquinho a atenção. Razoavelmente só o seu EV/EBITDA. Eu confesso para vocês que por mais que eu veja a Minerva assim a curto prazo à frente das outras empresas do setor, eu concordo com os bancos de investimentos. Entretanto, a cotação da Marfrig caiu tanto, se desvalorizou tanto, que acaba me chamando mais atenção a Marfrig do que a Minerva. A Minerva ela chegou num valor interessante aqui na casa dos R$ 8,00, entretanto agora já está R$ 2,50 a mais, já está R$ 10,50. Então você já perdeu um upside bem grande, você já perdeu uma margem de valorização grande e uma margem de segurança grande. Agora comprar a esse preço aqui de R$ 10,50 já não te dá uma margem de segurança tão grande como esses R$ 8,00. Aqui sim, seria um preço de entrada bem interessante, visando uma valorização pelo menos a curto e médio prazo na casa dos R$ 12,00, R$ 12,50. Então, confesso a vocês que esse valor de R$ 10,50 não me chama atenção na Minerva, já que eu não vejo um potencial de valorização tão grande. O meu preço-alvo a curto e médio prazo é na casa dos R$ 12,50 a R$ 13,00 e ela não é uma boa pagadora de dividendos. Então hoje, se fosse para entrar em alguma empresa do setor, eu entraria em Marfrig. Não pelos seus grandes resultados, porque ela vem sofrendo as mesmas dificuldades e também o seu grande endividamento acabou sugando todo o seu lucro desse trimestre e acabou gerando prejuízo, mas porque as ações desvalorizaram demais. As suas cotações caíram demais, então eu consigo ver a Marfrig estabilizando seus resultados a curto prazo e para mim vai acabar gerando uma valorização dos papéis. Mas claro, não é recomendação de compra para ninguém, mas como eu vejo a Minerva como a melhor empresa do setor no momento,
ela já acabou se recuperando mais do que as outras, então acabou, no meu ver, deixando as outras empresas mais descontadas, e a principal para mim é a Marfrig. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Qual dessas empresas te chama mais atenção? Tá investindo em alguma delas? Deixe aí nos comentários. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de dar o like, que ajuda na divulgação, e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.